Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos de maneira abundante em nome do Senhor Jesus. E para começar abençoando a sua vida, eu queria que você assistisse, prestasse atenção ao testemunho do Edmar. Esse rapaz que tem uma história, uma experiência com Deus, uma história triste, até a sua experiência com Deus. E a experiência dele serve para você que está nos assistindo agora, caído, prostrado, desanimado. Talvez você esteja com depressão, angústia, tristeza. Talvez você seja aquela criatura que está pensando em se matar por causa dos seus problemas. Então, veja o testemunho do Edmar, que você vai aprender como dar uma revertida nessa situação que você está vivendo. Porque ele estava preso, ele estava condenado a muitos anos de prisão, mas ele resolveu o problema dele com Deus. Vamos assistir o testemunho dele. Meu nome é Edmar Damasceno, tenho 43 anos de idade, sou filho de uma mãe solteira que teve um relacionamento conturbado com o meu pai, que através desse relacionamento conturbado obrigou a ela a deixar o estado de Minas Gerais, Belo Horizonte e migrar para o estado do Rio de Janeiro. Existia momentos de passar fome, necessidades, né? Eu passei a ir para a rua para poder catar lata, reciclagem, e aquele momento ali que eu ia para a rua catando reciclagem, eu não queria voltar para casa e não ter o que comer. Eu não tive a oportunidade de estudar. Pela primeira vez que eu estudei, eu tinha 12 anos de idade, né? E eu fui, nesse período, conseguimos moradia dentro de uma favela, uma comunidade, onde aquela comunidade ela era, vamos dizer assim, comandada por um tráfico de droga, por uma facção, né? Era comandada, tinha um líder naquele local. E aquilo ali, vendo aqueles traficantes daquela forma, aquilo atraía a minha atenção. Foi quando eu usei a maconha a primeira vez, foi uma sensação de euforia, vamos dizer assim. E eu fumei o primeiro cigarro e passou alguns dias depois do primeiro cigarro eu fumei outro. E quando eu fui ver, eu já estava um viciado em maconha. Aí eu passei a usar cocaína, né? Eu passei a me aprofundar a usar cocaína ao ponto de chegar ao momento de quase ter overdoses, né? E ali eu fui aprofundando no crime. Dinheiro, a gente gastava ele praticamente todo na farra, né? Com mulheres, hotel, pagando maconha, cocaína para os outros dentro da favela. Então eu escancarei mais no crime, né? Eu me escancarei de certa forma que eu comecei a me formar com outras quadrilhas, né? E aí já não foi só mais o furto, o 5-5, aí já veio o assalto, né? Aí já o assalto de carro, o assalto à residência, o assalto a comércios, aonde nós, cada dia que passávamos, buscávamos mais dinheiro, mais recursos. Nós fomos assaltar o mercado. Primeiro, dividimos, né, a equipe, 3 pessoas, no caso, eu e mais 2, fomos assaltar um carro, e mais outras 2 pessoas foram assaltar um segundo veículo, para que a gente pudesse dar fuga daquele local. E naquele momento, nós fizemos um estardalhaço, ou seja, nós chamamos a atenção de todos naquele local ali. E aonde que ali logo, né, os policiais em 2 viaturas começou uma perseguição. Foi nesse momento da perseguição, né, o veículo encapotou, o teto parou de freio, encostou no solo e as rodas ficou para cima. Ali nós fomos conduzidos para a época, né, para um centro de detenção, que fica em Ricardo de Albuquerque. Naquele centro de detenção nunca tinha entrado numa cadeia daquela forma. Era uma cela mais ou menos de 3 por 4, mas existia uma cela ali, uma superlotação. Por mais que eu queria mudar de vida, né, eu não tinha, vamos dizer assim, um incentivo, né? Então ali eu voltei ao quê? Eu ouvi as propostas do crime, né? Eu voltei a ouvir as malandragens, né? E as gírias, e continuou a mesma coisa. Foi quando que, passado 15 dias que eu estava nessa cadeia que eu fui transferido, os voluntários da Igreja Universal voltaram a fazer o trabalho de novo. Eles vieram com uma forma
de pregação com uma visão das coisas de Deus, do relacionamento do homem para com Deus, que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Apesar de termos outras duas, denominação fazendo o mesmo trabalho que a Igreja Universal fazia, eu nunca tinha ouvido alguém falar de Jesus para mim com tanta intrepidez, igual os voluntários falaram para mim. E ele disse para mim: olha, rapaz, se você quiser, Deus muda a sua história hoje, agora. E eu acreditei naquelas palavras. Eu passei daquele momento, eu falei: poxa, agora eu não vou parar mais. E aí toda vez eu passava, que a igreja ia entrar no presídio, na cadeia, eu já me preparava para ouvir aquelas palavras. Então ali eles levaram Bíblia, ali eles levaram livros que me fez refletir a respeito da vida que eu levava, fez me entender que tinha uma oportunidade de vida a qual ninguém nunca tinha me oferecido. Através dos ensinamentos eu entendi que quem tinha o Espírito Santo era forte, que quem tinha o Espírito Santo, a esse daí poderia se manter tranquilo, que estaria sempre seguro. E foi através do Espírito Santo que eu comecei a ter força. Eu passei a formar ali dentro, 6 da manhã oração, meio-dia oração e 6 da noite oração. E eu me lembro que no dia que eu me batizei nas águas, o Espírito Santo, ele veio de uma forma que nem eu entendi. E fui lá para o canto da cela, veio dentro de mim a presença do Espírito Santo de tal maneira que eu não consegui me controlar. Daquele dia ali, eu voltei para a cela um novo homem. Eu voltei com um pensamento transformado. Aquele pensamento criminoso, ele já não estava mais dentro de mim. Aquele pensamento de usar as drogas, ele não prevaleceu, ele não teve força dentro de mim. E dali em diante, eu comecei a fazer um propósito com Deus. E eu falei para Deus, naquele mesmo dia que eu me batizei, fui batizado pelo Espírito Santo, me batizei nas águas, falei: Deus, agora o Senhor me tirando daqui, a minha vida vai ser tua, o Senhor vai fazer dela o que o Senhor quiser. Eu saí outra pessoa, porque quando cheguei na comunidade onde eu morava, ainda as pessoas esperavam aquele velho Edmar, aquele rapaz do antigo apelido, Então elas esperavam o marginal chegando naquele local. Só que ali chegou um novo homem. Eu coloquei os meus pés pela primeira vez dentro da Igreja Universal, Eu cheguei ali, eu não tinha nem roupa adequada para ir. Eu cheguei de bermuda, um chinelo maior do que o meu pé, mas mesmo assim eu fui. E lá na igreja, o Espírito Santo que já estava dentro de mim, ele foi me moldando, ele foi me lapidando. Hoje, graças a Deus, eu sou um homem de uma mulher só, sou casado há 17 anos, Hoje eu ajudo no trabalho, voluntário no presídio, Hoje eu me coloco à disposição do trabalho. Hoje eu tenho um negócio, uma empresa aqui em São Paulo. Hoje nós temos uma empresa no estado do Rio de Janeiro, que é nova, na verdade, mas o Espírito Santo tem dado direção para a gente poder trabalhar com essa empresa, desenvolver ela. Então, assim, hoje existe dentro de mim uma paz. Hoje existe dentro de mim uma felicidade que quando eu buscava lá atrás no dinheiro, nas drogas, eu não conseguia encontrar. Hoje ela borbulha dentro de mim. Como teve para mim a vida, para a vida dela também tem jeito. É somente ela se curvar e buscar Deus. A oportunidade é essa. Está vendo? Você que assistiu esse testemunho, o mesmo Deus quer fazer na sua vida. Da mesma forma que o Espírito Santo desceu sobre o Edmar, mudou seus pensamentos, mudou seu coração, mudou suas atitudes, seu caráter, ele muda o seu também, minha amiga e meu amigo. Agora, é claro, é preciso fazer também, no mínimo, aquilo que ele fez, porque ele teve sede de conhecer a palavra de Deus, ele teve sede da presença de Deus. Ele tinha a sua fé agora orientada, dirigida pela palavra de Deus. E então aconteceu essa vida nova. Deus quer fazer isso com você, minha amiga, meu amigo. Talvez você esteja aí me assistindo
com a vida toda arruinada, a vida toda destruída, toda bagunçada. Sabe por quê? Porque Deus, na sua infinita misericórdia e compaixão, quer fazer morada dentro de você. Então, enquanto Ele não morar dentro de você, você vai fazer coisa que não deve, você vai fazer coisa errada, você vai tomar atitudes erradas, vai fazer escolhas erradas, e a sua vida vai continuar errada. E Deus não pode fazer nada, Ele só pode fazer alguma coisa por você a partir do momento em que você se entrega, se rende para com Ele. A Bíblia fala que quer nós comamos, quer nós bebamos, está escrito: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória, quer dizer, serviço de Deus. Foi o que aconteceu com Edmar. Quando ele começou a investir no ouvir e praticar e querer mudar de vida, o Espírito Santo veio e fez o trabalho na vida dele. Então, você vê, um rapaz que estava condenado à morte, porque dificilmente um criminoso, um traficante, um usuário de droga, dizem os entendidos que dificilmente essas pessoas passam de 30 anos, porque elas são mortas pela polícia ou acidentadas durante o serviço de assalto, e acaba a pessoa morrendo, perdendo a vida por um pouco que esse mundo tem para dar, além da tristeza e agonia. Então, se você quiser, o Espírito Santo, ele está pronto para intervir na sua vida, mas você tem que querer. Deus aceita você do jeito que você está. Não importa se você é bandido ou é mocinho. Não importa se você é homossexual, lésbica, heterossexual. Não importa se você é uma pessoa boa ou má, faz caridade ou não. Deus quer fazer morada dentro de você. Mas para isso, você tem que dizer: eu quero, eu estou pronto para dar a minha vida para o serviço de Deus. Que, aliás, você sabe que tem muitas pessoas que nos assistem agora que dizem assim: por que eu não recebo o Espírito Santo? Eu já fiz jejum de Daniel, já orei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Só não fez uma coisa, só não fez o que o Edmar fez, só não fez exatamente o que Deus queria que você fizesse, que você o buscasse para fazer da sua vida um servo ou uma serva de Deus. Deus quer fazer de você servo dele. E para isso, você tem que ter o Espírito Santo. É impossível uma pessoa querer o Espírito Santo e não querer servir a Deus. Se você quer o Espírito Santo, você tem que querer recebê-lo para o serviço dele, para a glória dele. Aliás, o apóstolo dirigido pelo Espírito Santo diz: quer comais ou bebais, até o comer, você comer para a glória de Deus, se vestir para a glória de Deus, cuidar do seu corpo para a glória de Deus, não para a sua glória, arrumar-se, não para os outros verem você passar, não, mas se arrumar para a glória de Deus. Então, tudo que você fizer, ou melhor, tudo que nós fizermos, tem que ser feito para o serviço, para a glória de Deus. Quando você tiver essa intenção, minha amiga, meu amigo, você vai receber o Espírito Santo. E essa é a razão porque você não recebeu ainda. Talvez você tenha querido receber o Espírito Santo, sabe para quê? Para chegar para outra pessoa e dizer assim: olha, eu também tenho o Espírito Santo. Essa é a realidade. Muitas pessoas são tão vaidosas, que querem o Espírito Santo para competir com outra pessoa que tem. E não é para isso. O Espírito de Deus vem para moldar a nossa vida, o nosso caráter, o nosso ser, o nosso comportamento de acordo com a vontade dele, para que nós
possamos glorificá-lo em nossas vidas. É para isso que o Espírito Santo vem. Graças a Deus. Vamos ouvir uma bela faixa musical e voltamos já já. O começo de um novo ano é ideal para realizar os projetos que ficaram no papel. Trocar ou arrumar um novo emprego, iniciar um novo curso, pagar as dívidas. Mas a grande questão que fica em pauta: como fazer tudo isso acontecer em 2019? Se você quer que esse ano novo seja bem sucedido, o primeiro passo é trazer Deus para os seus negócios. Uma parceria com Deus, aliando ela aos seus projetos, é o segredo que irá garantir o sucesso em 2019. E para iniciar um ano novo de realizações, todos estão convidados para a primeira festa das primícias de 2019. Crendo na promessa que o Salmo 104 afirma, que as obras das mãos de Deus proporcionam bons frutos para aquele que o reconhece como primeiro em suas vidas. Você receberá o azeite consagrado no Monte Carmelo, para que 2019 seja início das bênçãos da colheita abundante desse novo ano. Nós levantamos para os céus este azeite, meu Pai, e te pedimos: ó Senhor, abençoa e consagra cada gota deste óleo e prospera os que são fiéis a Ti. Domingo, dia 6 de janeiro, a primeira festa das primícias de 2019, às 6 horas, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão ou em Numa Universal. Você sabe que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas amar não é sentir, não. Amar é obedecer, ser fiel, leal ao Senhor, à sua palavra, às suas leis. E o primeiro grande mandamento da lei de Deus remete justamente para o dízimo, as primícias, os primeiros frutos. Ora, se eu priorizo o Senhor na minha vida, se Ele é o primeiro na minha vida, será que Ele vai fazer de mim o segundo na vida dele? É questão de inteligência, não tem nada de... eu sou da igreja, eu sou isso, nada disso, é questão prática. Se eu priorizo, se eu coloco o Senhor, meu Deus, o Senhor Jesus Cristo como primeiro na minha vida, obrigatoriamente, como justiça, questão de justiça, Ele vai me colocar também em primeiro lugar na vida dele. É um toma lá da cá, minha amiga, meu amigo. É toma lá da cá. Se você se oferece para Ele, se você o coloca em primeiro lugar, primeiro plano na sua vida, Ele vai colocar você em primeiro plano na vida dele. Então, os dízimos representam que Deus é o nosso Senhor. Quando eu devolvo os meus dízimos, as primícias da minha renda, especialmente nesse domingo, que é o primeiro domingo do ano novo, e você começa o ano novo sendo fiel a Deus, não importa se você tem muito, se tem pouco, não interessa. O importante é que as primícias sejam colocadas no altar. Então Deus vai abençoar, Ele vai ter que abençoar as suas primícias na sua própria vida. É assim que funciona. É muito legal. Deus é maravilhoso, porque Ele pode todas as coisas. Ele pode me obrigar a fazer a vontade dEle, mas Ele não quer. Ele quer que eu, por livre e espontânea vontade, venha obedecer a sua palavra para que eu, então, seja abençoado. Então, a bênção está nas suas mãos. E neste domingo nós vamos ter a festa das primícias, a primeira festa das primícias. Você sabia que o Espírito Santo foi nos dado no dia de Pentecostes? Pentecostes era uma festa das primícias. O dia de Pentecostes era a festa das primícias. 50 dias depois da Páscoa, então a festa das primícias, desceu o Espírito Santo. Quer dizer, Deus honrando
aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas pessoas, aquele povo que era fiel a ele, que trazia os primeiros frutos da sua colheita e entregava nas mãos dos sacerdotes. E Deus quer fazer isso na sua vida. Graças a Deus. Vamos assistir mais um testemunho e dessa feita eu quero que você veja por que as pessoas, tantas pessoas sofrem por falta de orientação correta, por falta da informação correta. São pessoas que vivem na base do lero-lero da mídia. E você sabe, quem come na mão da mídia vai ficar refém dela e não sabe se vai poder sair. Vamos assistir esse fake news. Meu nome é Lídia Freitas, tenho 37 anos e sou analista de sistemas. Então, o que eu ouvia falar da igreja sempre foi muito mal. As informações que eu tinha através de sites de notícias da internet, revistas, eram sempre notícias ruins. E foi quando começou a construção do templo, a inauguração também foi muito noticiado, né? Aí eu falava, mas gente, como que pode construir uma coisa tão grandiosa assim, né? Tá vendo? Rouba dinheiro, porque como que é possível isso, né? Só pode ser dinheiro de estelionatário, de algum dinheiro roubado, desviado, né? Porque é muito dinheiro. Então foram coisas que eu já tinha os preconceitos, né? E foram coisas que na minha cabeça foi criando aquilo como verdade. E sempre que a gente abria algum site de notícia, vinha alguma manchete falando do bispo. E aí eu fui criando esses preconceitos a respeito dele, né? A respeito da igreja. Ele devia ser muito bom, porque ele estava movendo multidões, né? Então, eu via como uma pessoa inteligente, mas usando essa inteligência para a vantagem dele, que na minha cabeça era ganhar dinheiro. Desde a minha adolescência, eu tinha depressão. Eu demorei muito para diagnosticar que era uma depressão, mas eu sempre fui muito triste, sempre tive muito desejo de morrer, de sumir. Tinha um vazio muito grande dentro de mim. E quando eu comecei a trabalhar, a estudar à noite, fazer faculdade, ter os problemas assim, na vida amorosa, problemas no trabalho, isso foi se agravando. E aí, com 19 anos, eu tive a primeira crise mesmo de depressão, onde eu entrei com medicação para tratar. Desde então, eu nunca mais consegui me livrar dos remédios. Eu tinha altos e baixos, às vezes eu precisava de medicamentos fortes, às vezes eu conseguia passar um período, uns 5, 6 meses, 1 ano sem medicamento, mas depois eu tinha que voltar de novo. Fiz vários tratamentos alternativos, mas sempre precisando de remédio, e cada vez a depressão vinha mais forte. Eu tomava um monte de remédio, saía, tomava bebida alcoólica, saía dirigindo, então eu sempre estava colocando minha vida em risco. Porque, no fundo, eu queria tirar aquela dor de dentro de mim. A única forma que eu via de tirar aquele vazio, aquela angústia, era morrendo. O pior da depressão é o julgamento das pessoas, porque as pessoas julgam muito da pessoa depressiva, né? É falta de vontade, que frescura, ela é fraca. Existe muito julgamento, que acaba piorando ainda mais o quadro. Um dia eu pedi para Deus, falei, Deus, se o Senhor existe, me mostra onde que eu tenho que ir para te buscar. E foi quando eu recebi o convite de ir para a Igreja Universal. Não sabia que era para a Igreja Universal. A pessoa me falou que ia para um culto e que o pastor era muito bom, ia ser bom receber uma oração. Até minha mãe falou, Lígia, vai, você não tem nada a perder mesmo, né? Uma oração às vezes ajuda. Mas eu perguntei, precisa pagar para entrar? Olha o preconceito que eu tinha, né? Achei que para assistir o culto precisava pagar. Daí ela riu, ela falou, não, entra e abre seu coração. E aí eu assisti a reunião e saí de lá muito bem e já comecei a sentir uma coisa boa lá dentro, sentir a presença de Deus. Foi bem interessante, porque a partir do momento que eu entrei, eu comecei a ouvir o pastor, parece que eu esqueci tudo que eu tinha escutado. Eu não lembrava mais dessa história de o bispo ladrão, eu não via isso lá dentro, não conseguia enxergar tudo que eu tinha lido, todas aquelas informações que eu fui bombardeada, eu não via isso lá dentro, eu não sentia isso. Então eu estava lá dentro e esqueci tudo isso. Foi aí que eu decidi que é ali que eu ia ficar. E eu ouvi falar muito desse Espírito Santo, que ia me preencher.
Todo mundo falava, o dia que você receber o Espírito Santo, vai preencher tudo isso. Eu falava, então eu preciso disso. Aí eu comecei a estudar, me dedicar, a realmente fazer o que era preciso para eu ter esse Espírito Santo, né? Eu me entreguei de verdade. E o dia que eu recebi o Espírito Santo, eu entendi o que era me preencher. É assim, muito forte. É um amor. É um amor que fica dentro da gente. E a gente não precisa de mais nada. Só de eu lembrar, eu me emociono, porque... E saber que Ele está comigo, nada abala mais, né? A gente pode passar todas as dificuldades que a gente passa no dia a dia. A gente sabe que com Jesus a gente vai vencer. Então é uma paz muito grande. Se eu estivesse aqui há 6 anos atrás, eu não tinha sofrido tudo que eu sofri. Não teria tentado me matar tantas vezes, não teria passado por cada situação constrangedora. Por um tempo isso me incomodou, falei... Poxa vida, isso atrapalha a vida de muita gente que poderia estar bem hoje. Hoje a minha vida está completa, Deus fez a obra e restaurou tudo que um dia foi quebrado, né? Hoje eu tenho saúde, hoje eu tenho disposição, tenho vontade. Eu vou na igreja, faço os trabalhos com a igreja também, de evangelização, porque eu quero salvar pessoas, assim como um dia Jesus estendeu a mão para mim, eu quero mostrar para as outras pessoas que Jesus quer ajudar elas, né? Então eu faço esse trabalho, então de final de semana às vezes eu nem estou com os meus filhos, que eu poderia descansar, não quero descansar, eu quero fazer mais coisas, sou muito ativa, né? Precisa de ajuda? Vai, não tem nada a perder, o que tem a perder, não tem nada a perder, né? Se a pessoa tem o discernimento, tem a inteligência, ela vai saber. Se a pessoa será que está ali roubando dinheiro mesmo seu? Não, ela vai entender qual é a fé que a igreja passa, essa fé inteligente. Se a pessoa vê com sinceridade, Jesus vai ajudar. A mudança vai ser imediata, assim como foi para mim. Pois é, você que nos assiste, vê esse belo testemunho, você imagina quantas pessoas, de repente você mesmo, é aquela criatura que tem um grande preconceito contra a Igreja Universal do Reino de Deus. Pior contra a minha pessoa, que me acha um bandido, um assaltante, um aproveitador. Agora eu pergunto, o que eu posso fazer para tirar alguma coisa de alguém que não tem nada? Você não tem nada para perder. Como é que eu posso roubar de você? É só pensar um pouquinho só um pouquinho. Se você está mal de vida, está mal das pernas, normalmente as pessoas que estão mal, elas não têm nada para dar, nada, zero. O que a gente vai roubar dela? A gente tem a roubar, sim, a vida dela das mãos, das garras do diabo. Essa é a realidade. Roubar os problemas dela, roubar a depressão dela, roubar a vida insignificante, a vida miudinha que ela tem vivido, a vida mesquinha. Isso tudo nós roubamos mesmo, e com prazer, porque quando ela é refeita, quando ela é restabelecida, ela vem aqui no ar e dá o testemunho do que Jesus fez na vida dela. Não é bacana? Então, quando eu vejo um testemunho desse, como o do Edilmar, puxa, dá vontade de chorar mesmo, mas chorar de alegria, por ver que o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, ouviu a nossa oração e veio ao encontro dessa criatura. Vamos assistir mais testemunhos e voltamos já já. Meu nome é Francileide, tenho 43 anos, sou cabeleireira. A minha vida já era completamente destruída. Nascida na casa dos meus avós, muita traição na família, vícios. E eu sofri uma violência sexual. Depois disso, minha vida foi uma desgraça. Perdi completamente a noção de tudo. Então, de imediato, eu já entrei em uma depressão, fiquei mais de um mês presa dentro de um quarto. E quando eu saí de lá, eu saí transtornada.
Já entrei em todos os vícios, tanto de droga, álcool, bebida. Nesse estupro, eu tive uma gravidez, né? Eu não sabia que estava grávida. E ao momento que descobri que estava grávida, eu tive que sair de casa, porque o meu pai, ele sempre me torturava. Parecia que ele tinha muita ódio de mim, qualquer coisa, eu era espancada. Era uma vida miserável, desgraçada, e eu não tinha nenhuma expectativa. E logo depois dessa gravidez, eu fui convidada para ir trabalhar fora da minha cidade, em um prostíbulo. Foi aí que eu comecei a me afundar mais e mais. Cheguei nesse prostíbulo, tive meu filho lá dentro e eu só mudava de lugar, de um prostíbulo para o outro, desde os 15 anos de idade. Fiquei muitos anos dessa forma, viciada em cocaína, eu tinha vício de roubo, furtava coisas pequenas, era uma pessoa perturbada, agressiva, relacionamentos assim, um homem atrás do outro, morava, saía, voltava para o prostíbulo e entre esses relacionamentos eu tive 5 relacionamentos, de cada um relacionamento eu tive um filho. Fui me envolvendo com traficantes e eu queria dinheiro, eu era uma pessoa muito gananciosa, só que eu procurava da maneira errada, né? Então eu fazia despachos para encontrar homem, né, com dinheiro, porque o meu foco era dinheiro, porque eu já não tinha expectativa nenhuma, não pensava, não raciocinava. E essas lutas, o que acontecia? Eu deixava meus filhos em casa de pessoas, pagava pessoas para tomar conta, saía de São Paulo, ia para Guarulhos e lá eu me matava. Só voltava no meio de semana, ficava com eles um pouco e a minha vida foi assim, completamente transtornada. Eu era o inferno da minha casa, uma pessoa completamente desacreditada pela minha família. Meus parentes me chamavam de louca porque eu realmente era louca. Para mim era normal, né? Entrar na vida, independente se era casado ou não. Para mim aquilo era normal. Eu fazia simpatias, pegava um nome, colocava dentro de maçã, só para ter aquele homem. Eu queria sempre aquele que tinha algo a me oferecer, uma vida boa, né? Entre aspas, né? Que na minha cabeça era uma vida boa, ter dinheiro, ter meus luxos, ter minhas coisas, o que eu quisesse eu comprava, para mim era vida boa. Só que não era, no fundo, né? Porque eu era uma pessoa completamente perturbada, era o vazio que eu tinha dentro de mim, né? Que eu procurava. Ali eu saía com eles, eu me embebedava, eu usava droga para ir para a cama com eles. Mas, assim, em questão de homens, a quantidade que eu tive, eu não tenho noção. De quantos homens eu fui para a cama, de quantas famílias, né, eu estraguei também, porque isso é um ponto muito, sei lá, que hoje mexe comigo. Eu me envergonho. Eu não pensava em pegar doença, eu não estava nem aí. Às vezes se prevenia, às vezes não. Né? Não me importava de onde que aquele homem tinha saído. Então, eu não tinha princípios, eu não tinha raciocínio. Pensava em me matar. Inclusive, quando eu usava droga, eu cheirava cocaína, então eu usava acompanhada do álcool. E quando aquela lombra, né, como se diz assim, né, a gente fala lombra, passava, e vinha a depressão. E ali eu me trancava dentro de casa, não queria saber de ninguém e desejava a morte. Eu me apaixonei por um traficante mais novo do que eu, era um jovem muito bonito, que eu tive a minha filha caçula hoje, né? E eu larguei tudo, eu engravidei dele, da minha filha, eu larguei a prostituição e comecei a ser uma dona de casa normal. Só que o vício da droga eu não tinha largado. A minha filha, esse homem foi preso e eu criei a minha filha até os 4 anos. Com 5 anos de idade, a minha irmã levava ela para a Universal, né? E no Dia das Mães, ela me fez um convite de estar indo, que ela ia cantar para mim em cima do altar. Era no domingo. E eu saí na sexta-feira para trabalhar e não consegui voltar para casa por causa do vício. Eu virei de sexta até no sábado, no domingo, às 7 horas da manhã, cheirando cocaína com uma colega. Só que aquilo me martelava, né? Eu ouvia a voz, eu passei a noite inteira ouvindo a voz. Mãe, você vai, né, mãe? Você vai, eu vou cantar para você, é Dia das Mães. E dali, quando deu 7 horas da manhã, em ponto, eu olhei no relógio e falei, eu tenho que ir embora. E eu saí daquele lugar desesperada. E eu cheguei na igreja, e drogada, alcoolizada. Naquele momento que aquelas crianças subiam no altar para cantar, foi
quando Deus começou a me limpar. E eu entrei em prantos assim, descontroladamente. O pastor falou assim, hoje é o seu dia. Se seu filho te convidou para estar aqui, talvez você nunca esteve aqui na sua vida, talvez você tenha vindo de lugares áridos, você não sabe nem o que você está fazendo aqui. Mas quando você ouviu a voz do teu filho, você ouviu a voz de Deus. E foi Ele que te trouxe até aqui. Aí eu entendi que tinha sido Deus que tinha me trazido até a casa dele. E Ele disse, eu nunca te abandonei. Por tudo que passou, eu estava ali. Mas você não me deu ouvido. E foi muito forte. Deus falou dentro de mim. A minha alma regozijou naquele momento. Foi um alívio extraordinário. Foi muito forte. E larguei tudo. Tudo. Larguei tudo. Passei a vir nas reuniões principais, quarta-feira, sexta-feira, lutar pela minha libertação e através das minhas entregas, da minha vontade, porque tem que ter essa vontade dentro de nós, né? E eu tinha vontade, porque a vida que eu vivi não era a que eu queria. Eu sentia, eu tinha dores, eu tinha amargura, eu era uma pessoa amarga. E daí então foi quando eu comecei a buscar o Espírito Santo, né? A buscar com todas as forças. O dia que eu recebi o Espírito Santo foi em uma quarta-feira, de onde veio uma palavra do altar muito forte e eu me vi naquela situação que foi no Vale dos Ossos Secos, onde Deus refez, né, deu vida àqueles ossos. E ali eu me senti como aquele, meu Deus, eu sou um osso seco dentro da sua casa, eu venho te buscar todos os dias, eu tenho lutado com todas as minhas forças, mas eu ainda sou nascida de ti. Eu não sou nada, eu sou um osso seco, sem vida, sem tendões, sem carne, sem músculo, ali no pé no altar. Então eu me prostrei e ali eu senti uma vergonha imensa de Deus. Uma vergonha tão profunda de tudo aquilo que eu tinha feito por toda a minha vida, de nem lembrar que Deus existia. Mas ali foi uma sede tão grande, tão grande. E aí veio aquele alívio na minha alma, veio aquele gozo, veio aquela alegria, veio algo assim indescritível, não tem como descrever o que eu senti naquele momento. Eu só sentia vontade de gritar, de sorrir, de dizer ao mundo que era o dia mais feliz da minha vida. Eu levantei, passei por cima do altar, com aquele gozo na minha alma, com aquela alegria inexplicável. E eu sorria, eu só sorria. E a alegria era muito grande, era grandiosa. E depois daquele dia, tudo foi diferente. E eu comecei a contagiar toda a minha família com aquilo. Trazer meus filhos, trazer meus irmãos, meus cunhados. Eu só queria que eles recebessem o que eu tinha recebido naquela noite. Tenho o melhor esposo que uma mulher pode ter, que é o Espírito Santo. Ele que me conduz, Ele que me fortalece. Eu tenho respeito da minha família e reconhecimento principalmente, né? Porque antes eu era uma pessoa completamente sem crédito, principalmente da família. Meus filhos hoje me vê com outros olhos. Deus me tirou do inferno, de uma vida desgraçada. Me tirou do fundo do poço. Hoje eu sou uma mulher realizada, uma mulher respeitada. Deus transformou, me tirou da prostituição para hoje uma mulher de Deus, respeitada e que respeito a todos ao meu redor.
O começo de um novo ano é ideal para realizar os projetos que ficaram no papel. Trocar ou arrumar um novo emprego, iniciar um novo curso, pagar as dívidas. Mas a grande questão que fica em pauta: como fazer tudo isso acontecer em 2019? Se você quer que esse ano novo seja bem sucedido, o primeiro passo é trazer Deus para os seus negócios. Uma parceria com Deus, aliando ela aos seus projetos, é o segredo que irá garantir o sucesso em 2019. E para iniciar um ano novo de realizações, todos estão convidados para a primeira festa das primícias de 2019. Crendo na promessa que o Salmo 104 afirma, que as obras das mãos de Deus proporcionam bons frutos para aquele que o reconhece como primeiro em suas vidas. Você receberá o azeite consagrado no Monte Carmelo, para que 2019 seja início das bênçãos da colheita abundante desse novo ano. Nós levantamos para os céus este azeite, meu Pai, e te pedimos: ó Senhor, abençoa e consagra cada gota deste óleo e prospera os que são fiéis a Ti. Domingo, dia 6 de janeiro, a primeira festa das primícias de 2019, às 6 horas, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão ou em Numa Universal. Eu queria que você prestasse atenção agora, porque no ano passado, na semana passada, nós falávamos do batismo com fogo, a descida, o derramamento do Espírito Santo, que faria as pessoas serem o próprio fogo abrasador. Agora nós queremos mostrar para vocês vários testemunhos de pessoas que tiveram experiências nesse final de ano, nessa virada de ano novo, e que foram seladas com o Espírito Santo. Vamos assisti-los. Estamos aqui com a dona Edilene, que acabou de participar da Vigília do Fogo Abrasador. O que aconteceu aqui na vigília, dona Edilene? Eu fui batizada com o Espírito Santo, já quase no final. É, que bacana. É uma paz, uma alegria. Eu lutei muito para me estar nessa vigília. Eu vim direto do meu trabalho e Deus me honrou. Eu estou muito feliz. A senhora tem paz agora? Isso é uma paz inexplicável. Uma paz que não dá para explicar. Vem de dentro para fora. E assim como a dona Edilene, você também pode receber esse fogo abrasador aí na sua vida. Deus abençoe. Eu sou o Márcio Fialho, da Igreja Universal de Iwata, no Japão. Eu venho falar aqui um pouco da minha vida, do que era antes e do que se tornou depois da Vigília do Fogo Abrasador. A minha vida era uma vida totalmente descontrolada, emocionalmente e psicologicamente, porque eu tinha muita malícia, muito maus olhos, era uma pessoa muito temperamental e tudo isso estava me prejudicando. Eu estava dentro da igreja, mas ao mesmo tempo, quando eu saía da igreja e ia para minha casa, os problemas continuavam. A minha vida continuava da mesma forma durante anos. E eu não estava mais querendo que a minha vida viesse se tornar a mesma coisa daqui para diante. Então o que foi que aconteceu? Surgiu a oportunidade da Vigília do Fogo Abrasador. Aí essa oportunidade eu agarrei e falei para Deus: é esse o momento que eu estou precisando, meu Deus, para mudar de vida. E vim com fé e com a certeza que eu ia ter um encontro com o Espírito Santo. Através da mensagem que foi passada aqui, através do que o pastor passou, o Espírito Santo veio sobre mim e trouxe o fogo abrasador, trouxe a mudança que eu estava precisando para a minha vida. E hoje eu sou uma pessoa feliz, porque naquele momento que o Espírito Santo veio sobre mim, eu experimentei uma paz que eu nunca tinha experimentado na minha vida, uma alegria genuína, uma alegria verdadeira, não igual a essa comparada ao mundo,
Hoje eu estou vivendo uma nova fase da minha vida. Hoje eu sou uma pessoa que tem o Espírito Santo, sou uma pessoa controlada, tenho paz, tenho amor, tenho uma verdadeira alegria e tenho a certeza de que tudo isso que está acontecendo na minha vida é para glorificar ao nome do Senhor Jesus, de hoje em diante. A senhora recebeu o Espírito Santo agora. E como foi essa experiência? Essa experiência é inexplicável, mesmo porque é uma paz tão grande. Eu vim preparada durante toda essa semana, jejuei, entendeu? Em prol do Espírito Santo, porque eu entendi que a minha maior prioridade era ter o Espírito Santo. Então, nessa vigília, eu recebi o Espírito Santo, eu tive um encontro com Deus. E, graças a Deus, eu estou aqui feliz, entendeu? Tranquila, em paz. Isso, estamos aqui na igreja da Pedro Lessa, aqui na cidade de Santos. Estou aqui com a Catarina, ela vai dizer o que ela recebeu nessa vigília do fogo abrasador. Eu participei da vigília agora, foi muito forte, recebi o Espírito Santo, participei da Santa Ceia, estou renovada, estou preenchida e estou pronta para ir para 2019 com força. E eu tenho certeza que 2019 será um ano de vitória. Hoje, a dona Marlene se tornou fogo abrasador. Conte a sua experiência. Olha, eu venho buscando já mais de 15 dias, que eu estou buscando fervorosamente. Estou buscando um mês, mas mais de 15 dias que eu estou clamando a Ele, pelo Espírito Santo. Hoje foi diferente, muito diferente mesmo. E eu não estou sentindo nada, mas a certeza de que Deus está aqui dentro de mim, eu não tenho mais nada. Eu tinha medo de perder coisas que só Deus sabe que eu tinha medo. Hoje eu não tenho mais medo de nada. Eu estou pronta porque deve e é. Jesus é comigo, tenho essa certeza dentro do meu coração e estou feliz da vida, né? Foi muito forte o que aconteceu comigo hoje. Então, você que está nos assistindo agora, daqui a pouquinho eu vou fazer oração por você, já, fazer oração por todos vocês, mas eu queria já de antemão avisar para vocês que em breve, muito breve, nós vamos iniciar o jejum, os 21 dias do jejum de Daniel. E você vai ser o nosso convidado. E esse jejum vai ser diferente de todos os que nós já vivenciamos até aqui. Jejum de Daniel, em breve, tá bom? Agora vamos falar com Deus em seu favor. Aproxime do seu televisor e, se for possível, coloque as mãos sobre ele, sobre o seu televisor, sobre o seu rádio receptor, o computador, o iPhone, coisa dessa natureza, e vamos unir a nossa fé em nome e para a glória do Senhor Jesus. É verdade, meu Pai, Tu és o nosso socorro, presente em todas as ocasiões, nas ocasiões boas e nas ocasiões difíceis. O Senhor está sempre presente e o Senhor nos tem guardado. Com a Tua palavra, nós somos guardados, protegidos, porque nos agarramos às Tuas promessas. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu venho te pedir por essas criaturas que neste momento estão orando conosco, pessoas que estão sofrendo, gemendo. O ano se reiniciou e a vida delas continua a mesma, sofridas, cansadas, destruídas, sem perspectiva, sem qualquer projeção para o amanhã. Então, meu Senhor, em nome de Jesus eu te peço, desça sobre elas. Eu coloco a mão nesse receptor aqui agora, nesse computador, e ela também coloca a mão dela no computador, ou no telefone, ou mesmo no rádio. E nós assim unimos as nossas mãos, a nossa fé, o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Tu disseste, ó Senhor, se 2 ou mais pessoas concordarem na terra, será feito no céu. Então nós concordamos que haja libertação, transformação, que haja saúde, vigor, que haja esperança, sobretudo a fé, meu Pai. Renova a fé dessa pessoa e fala de forma tal
que o teu nome seja engrandecido nos seus lábios, na sua vida. Em o nome e para a glória do Senhor Jesus eu te peço e agradeço, e todos os que creem digam amém e graças a Deus. É muito bacana, né? Ver as pessoas sendo curadas. Todas as terças-feiras, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós temos essa campanha só para os enfermos, doentes, necessitados. Às terças-feiras. E, obviamente, todos os dias as portas da igreja estão abertas para atender a sua necessidade. Nós vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta nesse horário, nessa emissora. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Até lá.